defina um momento pra você começar. Eu sei que isso parece meio doido, né? Mas o que acontece, gente? É muito comum que a gente fique procrastinando as coisas. Então, acontece muitas vezes de você, por exemplo, pensar em começar a estudar pro vestibulinho. Você decidiu agora, eu vou começar a estudar pro vestibulinho, né? Então, algum dia eu começo. Aquela típica história de, depois eu começo, deixa pra mais tarde. Quando você fica nisso, você acaba muitas vezes empurrando com a barriga, sabe? Então é muito comum que o que acontece? Que a pessoa começa a empurrar com a barriga e aí chega um momento quando você vai ver, faltam tipo, sei lá, 2 semanas pra você prestar a prova e aí você não estudou nada, né? Então, é muito comum que isso aconteça, é muito comum que a gente procrastine, por isso que é importante que você se comprometa, tá? Que você tenha aí esse comprometimento, né, de agendar um momento pra você começar a estudar. Então, por exemplo, se você tá de férias agora, que eu acho que é o caso da maioria, e você quer aproveitar as suas férias, beleza, não tem problema você aproveitar as suas férias e não estudar nas férias, tá? Mas é importante que você tenha definido direitinho quando é que você vai começar. Então, por exemplo, se você quer começar na primeira semana de aula da escola, coloca lá no teu caderno, ou então num lugarzinho de metas, que no seu primeiro dia de aula você vai começar a estudar pro vestibulinho. Ou se você vai começar a estudar semana que vem, coloca lá também. E uma outra coisa que é interessante é a gente se comprometer publicamente. Isso é bem legal. Por quê? Porque quando você se compromete com outras pessoas, acontece que você sente uma cobrança maior pra fazer aquilo, né? E aí essa cobrança maior, muitas vezes, é o que faz com que você entre em ação, tá? Então, se você tá sentindo que você vai se sabotar, que você vai se enganar, que você não vai conseguir começar porque vai ficar naquilo de ficar enrolando, o que você faz? Chega em algum amigo seu ou alguma amiga sua e aí se compromete. Olha, tal dia eu começo a estudar pro vestibulinho, me cobra se eu não começar, tá? Ou então, quem quiser, uma outra dica que vem na minha cabeça aqui agora. Me tira um print também, marca lá no Instagram e coloca no teu story em qual dia você vai começar a estudar pro vestibulinho. Porque aí você tá se comprometendo com um monte de gente, inclusive com uma pessoa que adora ficar cobrando das outras, que sou eu. Então, determina um momento pra você começar, tá? Porque assim você não fica se frustrando agora caso você não esteja estudando agora nas férias, mas também você evita de empurrar com a barriga, tá bom? Essa é uma coisa um pouco mais elaborada. Quem me acompanha há algum tempo já sabe... Opa, eu cliquei no meu celular sem querer aqui. Já sabe que eu falo bastante disso, mas eu falo porque é importante. Que é você fazer um mapeamento da prova. O que é você fazer um mapeamento da prova? É você analisar as provas anteriores, tá? Pra você entender qual é o padrão do vestibulinho da ETEC. Ou seja, qual é o perfil dessa prova. O que ela exige de você, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa quer estudar tudo aquilo que tá no edital, só que é muita coisa e principalmente se você é uma pessoa que tem outras tarefas na sua rotina, por exemplo, um curso de inglês, uma aula de balé, alguma coisa do tipo, ou se você tá na escola, é bem provável que você não consiga estudar tudo que tá no edital. Sem contar que nem tudo que tá no edital vai ser cobrado na prova, até porque tem muito mais assuntos lá no edital do que questões que caem na prova, né? Então, é muito importante que você faça um mapeamento da prova. Então eu recomendo que você pegue o máximo possível de provas que você conseguir pra chegar em um mapeamento bem preciso, tá? Só que caso você não tenha tempo, no básico assim você já começa com 3 provas. Então seleciona 3 provas lá no site do vestibulinho da ETEC, que é vestibulinhoetec.com.br. Eles disponibilizam as provas lá. Baixa 3 provas e não fica na neura de querer responder tudo. Analisa essas 3 provas, tá? Então eu recomendo que você pegue uma bem recente, de preferência a mais recente de todas, e 2 mais antigas pra você ver a tendência que o vestibulinho tem. E aí nesse mapeamento você vai ver o quê? Você vai ver os assuntos que mais caem na prova, porque isso é importante, tá? Pra você saber quais deles você precisa focar. Você vai ver como que a prova cobra essas questões, esses assuntos, porque isso vai direcionar a maneira como você vai estudar. Você vai ver também como é que as questões exigem, né, que você raciocine na hora de responder, porque isso também vai ajudar você na hora de responder as questões e vai ajudar no teu raciocínio, na maneira como você vai entender aquela prova, tá bom? Então é muito importante que você faça um mapeamento, né? Eu posso fazer vídeos um pouco mais aprofundados sobre isso, ou até mesmo uma live sobre isso, quem sabe, mais pra frente. Aliás, o mapeamento é uma coisa que eu ensino na Maratona ETEC, que vai ter esse ano também.
e que eu também ensinei nos aulões do ano passado, enfim, tá bom? Então é importante que você faça isso.